graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar e refletir na Santa Palavra de Deus. Amém. Vocês acreditam em Deus? Sim, né? Mas prestem atenção no que diz Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só. O contexto bíblico dessa afirmação de Tiago é a relação entre fé e obras. Tiago argumenta que uma fé sem obras é morta. Ou seja, alguém que diz crer, mas não leva uma vida condizente com essa fé, aquele que não produz frutos resultantes em ações práticas pelo próximo, possivelmente essa pessoa não tem a fé verdadeira, porque a fé produz fruto. E nesse sentido, até demônios acreditam na existência de Deus, porque de fato Ele existe. Mas eles não possuem a fé verdadeira, eles não possuem a fé que produz frutos. Por mais que acreditar e crer sejam em certo sentido sinônimos, existe uma diferença entre essas duas palavras. Acreditar costuma ser usado num sentido mais amplo e temporário, referindo-se a aceitar algo como verdadeiro com base em fatos e evidências racionais. Como por exemplo, eu acredito no que você está dizendo, desde que os fatos sejam comprovados. Uma vez comprovados, eu acredito. Talvez hoje eu acredite, daqui a alguns dias se comprove que aquilo não se comprove, ou seja, que aquilo era uma mentira. Então eu posso deixar de acreditar. Então vejam que é algo mais temporário. Outro exemplo, eu sei que o vento existe, mas eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Nesses dias de calor, como é bom o vento, uma brisa, né? Como refresca. Num dia de frio lá no sul, então, a gente não quer nem ver o vento. Quer dizer, a gente não vê, mas a gente não quer nem sentir o vento, a gente se esconde dele. E a gente sabe que o vento, quando ele é muito forte, ele causa grandes estragos. Então, mesmo que a gente não veja o vento, a gente sabe que o vento existe. Outro exemplo, eu sei que esse púlpito, ele existe. Por quê? Eu posso tocá-lo, eu posso vê-lo, vocês podem vê-lo. Essa Bíblia existe, a gente vê, a gente pode tocar. Então, nós acreditamos porque há evidências, porque há fatos. Crer normalmente está associado a uma convicção mais profunda e duradoura. É um pouco diferente do acreditar. Então, crer tem a ver com uma crença religiosa no sobrenatural. Mesmo que não seja possível comprovar essa crença por meio de fatos ou evidências. Por exemplo, eu creio em Deus. Vocês também creem que Ele existe, não creem? Nós cremos que Ele existe. Agora me provem, mediante fatos e evidências científicas, que Deus existe. Me provem. Racionalmente vai ser difícil comprovar a existência de Deus. Mas nós sabemos que Ele existe. Para nós não há dúvida, porque nós cremos nele. Para mim, Deus é tão real como a afirmação de alguém que é comprovada por fatos. Quanto o vento que eu sinto soprar no meu rosto, quanto a existência desse púlpito que eu vejo, que eu posso tocar. Sim, Deus existe. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos traz uma linda definição de fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso. Fé é a certeza e a convicção de que existem coisas que extrapolam a lógica, a razão, os fatos, as evidências científicas. A fé está muito além do que simplesmente acreditar que Deus existe porque todo mundo sempre disse.
A fé está muito além de acreditar que Jesus existiu só porque existem provas e evidências históricas disso. Sim, nós temos evidências que Jesus existiu. Mas acreditar que Jesus existiu não faz dele o nosso Salvador. Para Jesus Cristo ser o nosso Salvador, é preciso crer que Ele é de fato o Filho de Deus que se encarnou para perdoar os nossos pecados. Nós podemos não ter evidências científicas da existência de Deus. Nós não vemos a Deus, nós não podemos tocá-lo, talvez nem possamos senti-lo, mas sabemos que Ele existe. Para nós, Deus é tão real quanto tudo que pode ser comprovado pela lógica e pela razão, por evidências e por fatos. E aqui um outro ponto importante. Eu mencionei do sentir a Deus. Muitos talvez digam, mas eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é real, porque eu sinto Ele. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Depende da origem desse sentir a Deus. Nós conversamos sobre isso no culto de Natal, sobre as tais experiências com Deus. Se esse sentir a Deus for fruto de uma intimidade contínua com a palavra de Deus, ler, estudar, meditar na palavra de Deus, uma vida fervorosa de oração, a participação regular aos cultos, a Santa Ceia, e quem sabe até mesmo por causa de uma grande adversidade que você tenha enfrentado, na qual se submeteu inteiramente aos cuidados de Deus. Tudo isso pode sim fazer com que a gente sinta Deus em nossa vida. E eu falo isso por experiência própria. São essas situações que sim podem nos fazer sentir a presença de Deus. Isso é a fé em ação, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Agora, se esse sentir a Deus aconteceu por causa de algum ambiente artificial, criado para mexer com as nossas emoções, então esse sentir a Deus pode ser tão artificial quanto o ambiente que proporcionou esse sentimento. O fato é que Deus existe. Para nós, não existe dúvida quanto a isso. E esse Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos reconciliar consigo mesmo, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós estamos no período da Epifania, quando refletimos sobre a manifestação de Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para resgatar a humanidade das trevas do pecado. Jesus está no início do seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele já realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho, como vimos no último culto. E no evangelho de hoje, que foi lido hoje, Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus pela primeira vez se apresentando publicamente como o Messias prometido. Ele fez isso na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, onde ele foi criado. Para um povo que já aguardava muito tempo o Messias, nós deveríamos imaginar que essa declaração causaria uma imensa alegria nos moradores da cidade de Nazaré. Porém, o efeito foi justamente o contrário. Todos começaram a duvidar dele, questionaram a Jesus. Se não bastasse, ficaram com raiva e até tentaram matá-lo. Por que será que Jesus foi tão desprezado na sua própria cidade? Vamos pensar um pouco. Vamos nos tentar imaginar como habitantes da cidade de Nazaré. Vocês conhecem Jesus, vocês viram ele crescer, conviveram com ele. Vocês conhecem os pais de Jesus? Maria, o carpinteiro José. Jesus ajudava José na carpintaria. E de repente esse Jesus volta à sua cidade e aquelas pessoas que o conheciam desde a infância o veem chegando, ele entra na sinagoga, que era a igreja dos judeus. Num dia de sábado, um dia de culto, ele lê um trecho das Escrituras. E depois de ler o trecho, ele diz: o que vocês acabam de ouvir está se cumprindo agora, em mim. Qual seria a reação de vocês? Vamos tornar isso mais concreto ainda, mais próximo a nós. Imaginem aqui nós em Cariacica, que um dos membros aqui de Bela Aurora
fosse ler um texto bíblico e ao final do texto ele dissesse: agora se cumpre o que vocês acabaram de ouvir. O que vocês diriam? Qual seria a reação de vocês? Eu acho que a nossa reação não seria muito diferente da reação dos moradores da cidade de Nazaré. Vamos entender isso um pouco melhor. O texto que Jesus leu foi do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras, escritas centenas de anos antes, quando Jesus foi ler esse texto naquela sinagoga, essas palavras são uma referência clara ao Messias prometido. E essa seria, e de fato foi a missão de Jesus Cristo: revelar o amor de Deus ao mundo, que enviou o seu Filho para resgatar toda a humanidade do cativeiro do pecado e assim restaurar a relação com Deus que havia se rompido lá no Éden. Por um momento parece que os nazarenos até ficaram admirados, maravilhados com as palavras que Jesus dizia, mas logo se indignaram. Não é esse o filho de José? Aquele admirar-se, aquele maravilhar-se, não era a fé verdadeira. Os relatos paralelos de Mateus e Marcos, que também trazem essa narrativa, esse acontecimento, eles mencionam que as pessoas de Nazaré chegaram inclusive a se escandalizar com as palavras de Jesus. Por isso Jesus, ele afirma que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E aí ele confronta os seus conterrâneos. Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus já havia realizado muitos milagres em vários lugares, como Cafarnaum, que ele mesmo menciona aqui. Mas o texto nos diz que em Nazaré Jesus realizou bem poucos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. E em seguida, após esse diálogo, Jesus os confronta. Jesus menciona também Elias e Eliseu. Elias, ele, em um momento de seca, de perseguição, um momento muito difícil, ele foi acolhido por uma mulher na cidade de Sarepta. Não era uma mulher do povo de Deus, era uma mulher de um povo estrangeiro. E também ele menciona Eliseu. Na época em que Eliseu viveu, houve muitos leprosos. A lepra sempre foi uma doença que é bastante mencionada. Ela causou muitos transtornos no passado. E em Israel havia muitos leprosos, mas ninguém foi curado a não ser o sírio Naamã. Com esses dois exemplos, Jesus mostra que a salvação não estava restrita apenas ao povo escolhido, mas essa salvação era para todos os povos. E se eles, os nazarenos, rejeitassem essa graça de Deus, haveria muitos para qual essa graça seria estendida. E isso deixou os nazarenos furiosos, ainda mais furiosos, porque entre o povo de Deus muitos achavam que pelo simples fato de serem o povo escolhido, isso já lhes garantiria a salvação. Já os demais povos, mesmo que acolhessem o Salvador, para eles não haveria salvação. Era isso que muitos judeus imaginavam. E a raiva dos habitantes de Nazaré foi tão grande que eles expulsaram Jesus da cidade e tentaram até matá-lo. Mas Jesus escapou, porque ainda não era chegada a hora dele. Esse é o nosso texto de hoje. Sequência dos relatos da Epifania. E esse relato, ele nos traz uma importante lição sobre a essência da fé verdadeira. Os nazarenos se apegaram apenas aos fatos e às evidências. Conhecemos a Jesus, convivemos com ele, sabemos quem são seus pais, como ele ousa afirmar ser o Messias. Eles não tinham dúvidas de que Jesus existia. Eles sabiam que Jesus era real, estava ali diante deles, haviam convivido com ele. Mas justamente esses fatos fizeram com que a fé deles fosse comprometida.
Como eu disse anteriormente, saber que Jesus existiu não faz dele o nosso Salvador. Além de terem evidências reais da existência de Jesus, os nazarenos também tinham relatos e testemunhos reais de curas e milagres que Jesus já tinha realizado. Mas nem isso foi capaz de quebrar o coração endurecido deles. Evidências não faltaram aos conterrâneos de Jesus, mas lhes faltou a fé verdadeira. E isso deixa muito claro que a fé não é obra humana, mas é ação do Espírito Santo. É um dom que recebemos do próprio Deus. Ler, estudar, pesquisar, desvendar fatos, tudo isso pode nos tornar sábios, inteligentes, pode nos fazer alcançar muitos objetivos terrenos, mas a fé está muito além disso. A razão tem um limite, mas a fé vai além da razão. Quando as coisas talvez não façam mais sentido, quando talvez as dúvidas comecem a inquietar o nosso coração, é hora de deixar a razão de lado e entregar tudo para a fé. Para a fé, mesmo aquelas coisas que parecem não ter lógica, são tão reais e verdadeiras quanto as coisas que podem ser comprovadas por evidências. E até por isso, o teólogo e filósofo luterano do século XIX, Søren Kierkegaard, da Dinamarca, ele dizia que o cristão é o maior cientista de todos, porque pela fé ele ultrapassa os limites da razão. A fé é produzida unicamente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que age através da palavra, através dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Essa fé é recebida no batismo, quando nós somos unidos a um único corpo, o corpo de Cristo, a Santa Igreja Cristã. Como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. É por meio dessa palavra que nos é revelado novamente quem é Deus, o que Ele faz por nós. É aqui que nós somos informados de que tudo que existe é obra das mãos de Deus, como testemunha o salmista na primeira parte do Salmo 19. E essa palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela concede a verdadeira sabedoria, ela é pura e nos orienta para uma vida de justiça e de retidão. Ela é mais desejável do que ouro mais puro, do que doces favos de mel, testemunha o salmista na segunda metade do Salmo 19. Essa palavra, ela também nos inquieta, como aconteceu com o povo de Deus ao voltarem do exílio da Babilônia, como relata Neemias no capítulo 8. Quando confrontados com a lei de Deus, todo o povo começou a chorar, pois sabiam que eram indignos e pecadores diante de um Deus santo e justo. Ainda hoje, a lei nos inquieta quando somos confrontados com a nossa realidade pecaminosa. O que será de nós, pobres e miseráveis pecadores, diante de um Deus perfeito, santo e justo? Mas assim como Esdras consolou o povo, pedindo que se alegrassem, comessem e bebessem, também nós somos consolados pelo Evangelho, que nos atribui sem mérito algum, mas unicamente por graça, a perfeição, a santidade e a justiça de Jesus Cristo, que cobre multidões de pecados. Jesus Cristo é o elo que nos reconecta a Deus novamente. Em Jesus também nós podemos nos alegrar, apesar das nossas imperfeições. Este Jesus também nos convida para comermos e bebermos regularmente do seu corpo e do seu sangue que são oferecidos junto do pão e do vinho na Santa Ceia. Apesar de nós não precisarmos de evidências concretas, a Santa Ceia, de certa forma, ela é uma maneira bem palpável pela qual os benefícios de Cristo nos são oferecidos. O perdão dos pecados, vida espiritual e salvação eterna. E é justamente isso que nos mantém unidos ao corpo do próprio Cristo. Neste corpo
que é formado por vários membros diferentes, onde cada membro tem a sua importância, nós usamos os diversos dons que o Espírito Santo nos concede para amar e servir uns aos outros, como explica Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E como eu disse lá no início, a fé verdadeira produz frutos, que são justamente as ações práticas em favor do nosso próximo. Tudo isso faz parte do grande combo que o dom da fé nos oferece. E assim, concluindo essa mensagem, eu volto a perguntar, eu volto a fazer aquela pergunta que fiz lá no início. Vocês acreditam em Deus? Ou melhor, vocês creem em Deus? Que a nossa resposta não seja apenas da boca para fora, mas que ela se concretize de fato em ações práticas no dia a dia, em favor uns dos outros. Se cremos em Deus, isso não é mérito nosso, mas é fruto da ação misericordiosa do próprio Deus em nossa vida. Se cremos em Deus, é porque Jesus Cristo veio a esse mundo e nos revelou novamente quem é esse Deus, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele continuará fazendo por nós. E assim nós temos a convicção de que Ele existe. Sim, Ele existe, mesmo que não tenhamos nenhuma evidência científica. E nem queremos e nem precisamos, porque para nós o que basta mesmo é crer. Nós temos o dom da fé. Da mesma forma, nós não apenas acreditamos que Jesus Cristo existiu, mas cremos de fato que Ele é o nosso Salvador, aquele que com a sua vida perfeita, sua morte voluntária, nos resgatou das trevas do pecado e nos reconciliou com Deus. E para que essa fé continue ativa em nós, jamais negligenciemos os meios pelos quais Deus nos concede o seu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que gera e mantém o dom da fé em nossos corações. E nós o recebemos através do contato regular e contínuo com a palavra, leituras bíblicas, momentos devocionais, estudar a palavra de Deus. Através de uma vida de arrependimento diário, que é um voltar contínuo ao batismo. Através da participação regular aos cultos, da Santa Ceia. Esses meios são indispensáveis para que o dom da fé continue em nós. Amém.